Jesus é bom o tempo todo. Vamos fazer a nossa oração, nos apresentar ao Pai nesse momento. Senhor, meu Deus, Pai amado, Senhor de majestade e de glória, a Ti toda a honra, todo louvor. Pai, a Ti, Senhor, toda a nossa adoração. Nós te damos graças, Pai, neste momento, que vamos nos alegrar, Senhor, com a nossa irmã, que recebeu de Ti, Pai, a graça e a bênção sobre a sua família, sobre a sua casa, reestruturando, Senhor, os alicerces, as colunas, aparando ainda as arestas, dando muito movimento às águas, mas sabendo que o Senhor está no barco, e o Senhor está na vida dela, está na família dela. E nós te damos graças e louvores, pois nós sabemos o quão grande tu és, Pai. E como o Senhor pode abençoar todos aqueles que aqui estão. E é tudo para a tua honra e para a tua glória. Não tem nada a ver conosco. É tudo para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Então, Pai, que o Senhor possa, nesta hora, tocar os lábios da nossa irmã e fazer com que dali saiam palavras de esperança para aqueles que aqui estão, Senhor, para aqueles que vão ouvir esse testemunho no canal. Que o Senhor venha avivar, Senhor, o coração desse povo que está doído, dolorido, machucado e humilhado, mas sabendo que o Senhor está no barco. Muito obrigada, papai. Nós te damos graça. Amém, amém e amém. Glória ao Senhor Jesus. Deus abençoe, minha Amém. irmã Rose. Amém. Obrigada, pastora. Obrigada. Meu bem, está Nossa, contigo a bola, está contigo. pode deixar. Quem, À quem viu, né, vontade. pastora? A minha vez chegou, tá falando na sua live, né, dando testemunho. Nossa, chegou meu coração, tá batendo forte, né? E é como a senhora falou, né? A gente passa por tanta coisa, tanto sofrimento, é dolorido, é difícil, não é fácil. Mas nesse deserto a gente aprende tanta coisa boa. Nossa, vai assim, lapidando a gente, né? Deus quebra a gente no meio, deixa assim tudo em pedacinho, aí depois ele vai te reformulando, que nem o barro do oleiro, né? Ele diz na palavra, né? Que o oleiro, ele só é feito porque o barro só é feito porque o oleiro está lá modulando, ajeitando. Assim mesmo Deus com a gente, né? Quando a gente é obediente, quando a gente é paciente, quando a gente tem fé nele, confia no que ele faz. Se a gente confia num, vamos dizer assim, num padeiro que faz o pão todos os dias ali, né? Come pão gostosinho. Por que que a gente não confia no Deus Todo-Poderoso, que é aquele que pode todas as coisas na nossa vida? Porque é ele que está ali, atrás daquele padeiro lá, fazendo o melhor pão para tu comer, né? Então a gente tem que confiar. É difícil, mas a gente tem que confiar, porque aí a vitória vem, a vitória chega. Assim como diz também na palavra dele, que é linda, a vitória da segunda casa é melhor. Né? A primeira, ali, onde a gente viveu, né, logo no início é bom, mas depois, quando a gente não sabe, aí as coisas desandam, aí já não é boa, não, né? Nós estamos juntos, eu e meu esposo, há 15 anos, nós só somos casados no civil, né, por enquanto, em nome de Jesus, que a gente vai oficializar a nossa união religioso, se Deus quiser, e temos uma filha especial, né, alguns, como me conhecem aqui, né, de pouco, de ver, né, meu rostinho aqui, né, e a Ana Júlia, e a gente viveu
Oi, eu tô falando com uma live. E a gente viveu, somos casados desde 2009, desde 2009, e a gente se conhece há 15 anos. Então, é uma, uma grande jornada já aí, né, pastor? 15 anos juntos, né? E Muita durante esses segunda-feira, 15 irmã. anos, é, né? E assim, a gente vai aprendendo muita coisa durante todo esse tempo, né? A gente cai, depois a gente levanta, né? Deus levanta a gente. A gente vai lá no fundo do poço, e Deus tira a gente lá do fundo do poço, né? Porque ele é pai, ele não vai te deixar, né, que tu fique naquela situação, a não ser que tu queira. Não vai querer, né? A gente não vai querer viver numa situação dessa, né? Por que que a gente se encontra numa situação dessa? Por quê, né? É tão difícil a gente fazer essa pergunta, por que que a gente vive numa situação dessa? Só ele que sabe por quê. Aí depois que a gente vai entendendo, né, nesse processo, nesse desejo, a gente vai entendendo por que que a gente vive assim, né? Mas é para te aprender mesmo. Ele, como ele é nosso pai, ele vai mesmo te corrigir, né? Ele vai te corrigir. Como eu aprendi muito também na palavra, eu marquei muitas coisas na minha Bíblia. Em Deuteronômio 8:5, fiquem sabendo que o Senhor, nosso Deus, corrige como um pai corrige um filho. Então, ele vai corrigir a gente, né? Ele viu que tu não estava feliz, tu não estava bem, né? Deus vai mostrando tudinho, o Espírito Santo vai te mostrando tudinho que foi que aconteceu contigo, você, a pessoa. Por que que tu chegou a esse ponto, né? Por que que chegou o ponto de estar dentro de casa e viver assim uma confusão, briga, não saber falar, né, não saber conversar, só brigar, 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 brigar. Por que que no início era bom e depois, quando chega no meio, fica complicado, né? É porque, ó, a gente deixa, né? A gente deixa ele Deus sai, de né, do ladinho. cenário. Isso, a O gente casal fica pega, incluído a gente antes tem do ele, tá aqui, a gente tá com ele, né? A gente deixa ele bem aqui, a gente deixa ele bem aqui e vai, né, viver como se tu soubesse viver a tua vida. Mas não. Depois que a gente vai compreendendo, a senhora falou uma vez, numa live, que a gente não compreende aquilo que aconteceu, a gente diz, meu Deus, por que aconteceu isso comigo? Por quê? Né? Aí lá na frente tu vai saber por que aconteceu. Cadê? Cadê o teu pai? Aqui, ó. Tá aqui com a gente o tempo todo. Esse aqui, ó. Ele que te dá a resposta todos os dias, né? E, e não foi bom? Não, não foi, foi dolorido, foi sofrido. A senhora sabe, né? A senhora acompanhou um pouquinho, né? Foi, foi muito choro, foi muito desespero. A gente fica assim logo no início, não sabia o que fazer. Quando Elivaldo saiu de casa, dia 20 de março de 2020, meu mundo desabou. Meu mundo desabou. E eu não sabia o que fazer, não sabia para que correr. Eu chamei a minha mãe e falei para ela que o Elivaldo tinha ido embora. Por quê? Porque eu fui falar que ele estava assim, assim, assim. Elivaldo fez isso, Elivaldo fez aquilo, Elivaldo fez aquilo, Elivaldo. Eu acho que eu fiquei um bom tempo só nisso, só acusando, 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 acusando. Aí depois que eu fui compreender, que eu fui entender o que está na palavra, que Deus vai te lapidar, vai te corrigir, ele vai te transformar, que ele te coloca em um deserto, é para te transformar, é para a gente ser transformado, a gente não viver o que a gente vivia antes, porque se o teu marido saiu de casa e ele voltar no outro dia, vai ser bom? Não, não vai ser bom. Por que que tu passa por tanto tempo? Porque tu é desobediente,
tu não ouve a voz de Deus, a gente não ouve a voz de Deus. Quando a gente está encegueirada, a gente está surda, a gente está muda e está cega. Não é só eles que estão cegos, não. É a gente primeiro. Ele vai te transformando, transformando, para depois vir a restauração neles. Então, A Rose, gente você pede acha que você teve uma responsabilidade grande aí nessa saída dele? um Não foi motivo só ele, foi você mesmo? depois que eu reconheci isso, porque a gente não reconhece no início. Porque só ele que tinha responsabilidade. E eu, né? Depois a gente reconhece, não. Eu tinha, assim, muita responsabilidade com tudo, né? A gente vai aprendendo aos poucos, aos pouquinhos, vai conhecer o Espírito Santo faz, ele te mostra tudinho, o que tu fez lá atrás, o que tu fez, minha filha, para te merecer isso tudo, né? A gente não entende, a gente só quer brigar, só quer discutir, ou então só quer, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero meu marido, quero meu marido, quero meu marido. E você, né? Tem que pensar na gente, tem que pensar na gente. Você tem que ficar bem, você tem que sorrir, você tem que ficar bonita, né, para as pessoas, para sua filha, isso é Saudável, né? pessoa do trabalho, não é só para ele, porque muitas das vezes a gente erra, a gente quer ficar bonita, quer mostrar que está bem, mas lá dentro não está, É, por né? dentro não tá Não difícil por está dentro. difícil, está Rose, difícil. Vai ele saiu no ano ele saiu de casa em 2020. 20, E, 2020. e foi por conta de muitas discussões que aí Sim, foi por conta de muitas discussões por mim, né? Porque eu era chata, eu era ignorante, você era eu mulher era rixosa. rebelde. Pastora. Agora eu sei o que significa, o Agora sabe, significado de né? é feio. Nossa, é muito feio. Eu era braba dentro de casa. E o meu esposo não, o tempo todo, assim, ó. Assim. Eu tava ali, ó. Assim, 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 batendo a mão nele. Assim, o tempo caladinho, assim, sem agir um mover da mão dele em cima de mim. Era eu que era, né? E ele sempre falava, Rose, muda esse teu jeito, muda, porque qualquer dia Era desse eu vou te deixar delegada, em paz. Rose. Tu era Oi? delegada, era valente. Valente, delegada da casa. Eu sou Jesus pequenininha, amado. Olha aí, eu mulherada, atenção aí. sou pequenininha e ele é grandão, né? Eu vi a foto, já arrastava a faca mesmo, Rose. Era Jesus Nossa, amado, meu ai, Deus do pastora, céu. hoje, sabe, eu vejo assim, me dá tanta vergonha de tudo isso que eu era. Nossa, tanta vergonha. A gente tem a Bíblia, mas não conhece. Lá em Provérbios diz tudinho quem tu és, quem tu tem que ser, a mulher, né? A mulher briguenta, a mulher rixosa. Tudo isso na palavra do Senhor diz, tu te ensina tudo e a gente não busca, né? A gente tem que buscar mais. Em João 7 diz, se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo que pedirem. E a gente não sabe pedir muitas das vezes, né? A gente pede errado. Deus faz, Ele faz, mas a gente tem que saber pedir para E Ele durante esse corretamente. tempo, foi o quê? Foi um ano e quanto? Não, ele ficou fora 2 anos, 2 anos e uns 3 meses, 4, por aí. Já começou a se aproximar já depois do meu Não, dá 2 anos aniversário, não, foi em 2020. Então, nós estamos 2020. em 2022. Pois, Foi um ano e alguma coisa. não, pastora, 2, em março que completou 2 anos. Ah, foi. Isso. Dia 20 de E, março completou uhum. 2 anos. E nesses 2 anos, como é que foi a história? Foi repúdio? Foi. Ele Foi. tinha contato, não tinha contato? Como é que Ele, ficou a ele Júlia? dizia que não me amava, não me amava, como todos falam, meninas e meninos, todos eles falam, eu não te amo mais, eu lembro benzinho ali, como ele falou, Rose, eu não te, ele olhou assim nos meus olhos e disse, eu não te amo mais, eu não quero mais, eu tô de boa, aí eu, sem entendimento, eu só baixei a cabeça e comecei a chorar, 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 que era só isso que eu fazia, chorar, 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 chorar.
Depois que eu fui entrando no YouTube, eu fui vendo as coisas de restauração, pregação, mas era muito pouco, até a Bíblia eu não tinha costume, era muito pouquinho, sabe, assim, eu não entendia de nada, pastora, nada, 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 e era só repúdio, ele me repudiando, quando ele vinha ver a Ana Júlia aqui, eu ia para dar um abraço nele, ele fazia assim, ó, bem assim na minha costa. Nossa, doía muito aquilo, doía, cortava meu coração quando ele ia embora. Ele nem olhava para trás. Ele vinha assim com os olhos assim vermelho, assim de raiva, ele tinha muita raiva de mim. Ele tinha Meu, raiva, porque eu era ruim com ele, né? Aquilo lá ficou no coração dele. Ele guardou tudo para ele. Ele guardou tudo e depois ele soltou indo embora. guardou as mágoas todas, né? As palavras, nossa. Nossa, muito, muito horrível. Tudo que eu falei, tudo que eu disse que eu fazia, ele foi só guardando, ele foi só guardando ali, tudinho, tudinho, tudinho. Depois ele soltou indo embora. E não foi fácil, não foi fácil, né, porque ele me ignorava muito, me repudiava muito, ele foi ficando assim, todo para frente, né, nariz empinado, Teve traição, e mãe, nessa história? teve, teve. Antes, quando a gente estava dentro de casa já, esses 2 anos dentro de casa no deserto, eu acredito que ele já estava com essa pessoa. Uhum. E ele já não me procurava mais, ele já me repudiava dentro de casa, e a gente, aí que eu brigava mesmo, né? Aí ele já ficava já distante, ele dizia que ia sair a tal lugar, dizia que ia caminhar, e demorava. Então, eu já estava desconfiando já, que ele já tinha alguém. Começou a acender, né, a luzinha lá, os alertas. Os sinais já estavam lá todos, né? Os sinais Já. estavam todos. E aí, na brigalhada, só piora, né? Só piora, pastora, só piora, porque tu não tem entendimento, tu não tem entendimento, tu não tem sabedoria, não tem. Eu quero ver aqui qual é a pessoa que diz que está dentro de casa com o marido, se tá nessa confusão, tu já está começando a brigar, se tem entendimento. Não tem, não tem, a gente não tem entendimento, porque tu só quer falar, arrebatar, falar, 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 dizer que só quer culpar ele, e o teu erro, tu é perfeita, tu não faz nada, não, é totalmente errado. Aí, lá na frente, que tu vai entendendo tudinho, quando tu vai te confessar, quando tu vai te entregar mesmo para Deus, te derramar e dizer, Senhor, chegou ao ponto desse de eu dizer, Senhor, o que está acontecendo? Por que tudo isso? Eu não consigo entender. Por que de tanta raiva? O que foi que eu fiz? Mostra para mim. Me diga, Pai, o que foi que eu fiz? Eu me ajoelhar, foi muito joelho no chão mesmo, dizendo para que Deus me mostrasse o que está acontecendo, que Ele me desse estratégia para orar, me desse discernimento, eu queria ser uma mulher sábia, eu queria compreender tudo isso. E Ele foi me mostrando tudinho, tudo, 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 tudo. Ele foi mostrando tudinho. O que foi que aconteceu desde lá do início até o momento dele sair. Ele mostra, o Espírito Santo mostra tudinho. E com a Aí Ana depois, Júlia, como é que foi? ele, Porque a Ana Júlia, ela requer um cuidado especial, né, irmã? Ela é uma criança especial olha, e pastora, não, doía quando ele não vinha foi aqui. fácil, eu tenho certeza que não foi Não, fácil. E ser não. repudiado pelo marido dessa forma, mas tem a criança que não merece, e principalmente ela, né? E merece um zelo maior, uma atenção maior. Conta aí pra gente como é que foi. Pastora, a cegueira era tão grande com ele, tão grande, que o Olivaldo não tinha mais amor pela nós. Não tinha, não tinha. Quando é um filho que anda, que fala, que ele vai na porta quando o pai chega, ou quando vai na porta quando o pai vai embora. É, ele dá um abracinho, um beijo, né? E como uma criança que é numa cadeira de roda, tu só chega aí.
Ô, minha filha, papai te ama, beijinho, depois vai embora. Nem segurava, não carregava na Ju. Aquilo me Meu, doía. Aquilo me doía, me cortava o coração. Mas nenhum momento eu ficava com raiva dele. Nenhum momento, eu não sei por que eu não sentia isso. Eu não sentia isso. Eu ficava com pena de ver a minha filha ali, sentada. Não poder sair, não poder agir. E a gente fala, e eu falava muito, Livaldo, olha na Júlia, olha a tua filha, Livaldo, dê mais atenção para ela. Ele me olhava assim com tanta raiva, meu, e ia embora. Ele ficava dias sem vir. Às vezes ele ficava 2, 3 dias, 4 dias sem mandar uma mensagem para Ana Júlia, para perguntar como que ela estava, como que a gente estava. Não, não. Os primeiros anos foram os piores anos que eu passei com a Ana Júlia. Porque quando chegava de noite para dormir, ela gritava, ela chorava, porque ela estava acostumada a dormir com ele, ela gritava, ela chorava, ela só faltava falar que queria o pai dela. E, e eu chorava, eu virava para o outro lado e chorava, para ela não ver eu chorando, porque ela via eu chorando, aí eu ficava mais triste ainda. sem Ficava assistência, mais né, triste. irmã? Não, não teve assistência de nada, né? Não, não. O Livaldo foi totalmente assim, muito Muito cruel honesto, né, com nós, irmã? com nós mesmo, sabe? É, é doído, sabe? De ver uma criança especial esquecida pelo pai. Nossa. E a minha Gente, olha, eu sogra vou te falar uma coisa. Tem algumas histórias que a gente escuta, mas a da Rose, ela me emociona demais. Demais, me pastora dói muito. até ontem, Eu até ontem lembro, eu olhava para ela e fiquei assim, olhando assim para ela, e disse assim, oh meu Deus, como eu queria ver minha filha andando, como eu queria ver a Ana Júlia falando, sabe, tu ir no parque, tu tomar um sorvete, tu andar e ela fica olhando para todas as crianças. E, e tem muita gente assim que chega e olha assim, dos pés à cabeça para ela, sabe? Não compreende, tanto adulto como criança, fica eu olhando lembro assim dos do pés à episódio, né, cabeça. que teve que você foi, e aí a mãe não queria deixar os filhos brincar com ela, Foi. não foi possível se aproximar dela. E a dor já é complicado, né, Rose? É, A, é, a vida do casal, mas aí quando envolve assim, a criança e a Ana Júlia que requer uma atenção maior, e principalmente ter lhe deixado na situação que você ficou, principalmente, né, irmã? principalmente porque é muito doído de ver a tua filha, de ver a tua filha. Quando chegar, o pai chegava, ela pulava, assim, ela pulava na cadeira dela, ela pulava, ela só faltava sair. Ele não, ele não pegava ela no colo. Gente, ele não pegava ela no colo. Nem um pouquinho, nem um pouquinho, nem um pouquinho. E eu dizia, meu Deus do céu, o que que tem nesse coração que ele não carrega na Júlia, filha dele, pai? Por quê? Por quê? Nos Depois que eu dói tanto, compreendi, dói, depois né? que eu compreendi que depois de tanta oração, de muita oração, pedindo para que Deus quebrantasse o coração dele para a filha, para a filha, para a filha, ele sentisse amor novamente com ela, amor por ela. E foi quebrantando, foi que ele foi se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando. E depois eu fiquei sabendo de que a pessoa lá queria, ela falou, ou é eu ou é a tua filha. Ela falou isso, ou é eu ou é a tua filha. A OM. Sim. Ele disse assim, não. Porque, Meu sabe por que Deus. ele disse não, pastor? Porque ele já estava sendo aquebrantado e porque eu estava no
joelho no chão. Eu estava de joelho no chão. Toda madrugada estava de joelho no chão. Já não era mais nem para mim. Eu não pedia mais para mim, eu pedia para Ana Júlia, porque eu não aguentava de ver. Tu carregar ela todo dia, sabe? Pedir, Senhor, cadê o pai? Por que ele não vem me ajudar? Pelo menos para ajudar, para carregar ela, para tomar um banho, ou para lavar ela, para escovar os dentes, ou para levar ela para sair. Quando ele levou ela a primeira vez para lá, para casa da mãe dele, nossa, partiu meu coração, eu chorei tanto, chega, eu soluçava, chega assim, via. Antigamente faltava o ar, eu dizia assim, meu Deus, eu não vou aguentar, meu Deus do céu, ficar longe da minha filha, não vou. E eu fui para casa da mamãe, eu chorei muito, acho que a tarde toda chorando muito por causa dessa menina, porque eu tô acostumada, né? 24 horas com ela aí. E ele levar ela assim, eu disse assim, não, pai. Aí eu pedi, eu não sei se eu fiz errado, eu não sei se eu fiz errado, mas ele levou ela 2 vezes só para lá, porque eu não queria que ele levasse. Eu dizia muito, eu falava, pai, por favor, não deixa minha filha aí sozinha para lá, deixa que ela, como família ir para casa da minha sogra. Não permita mais que ela vá. E Deus não permitiu. Ele levou ela essa vez e uma vez no Natal, mas eu já estava já tranquila, e ela ficou. Aí, já quando foi no Natal do ano passado, ele estava sem dinheiro, sem nada, porque ele perdeu o emprego e ele não levou ela. Aí ele fazia chamada de vídeo pra gente, chorando de saudade dela, da Ana Júlia, da gente, porque ele queria estar aqui, ele queria ter levado ela para lá, e ele não tinha nada, não tinha nada de recurso, porque ele começou a entrar no deserto dele e já estava sem dinheiro. Aí eu já Esse comecei ano a... você passou um tempo, né? Teve que viajar para fazer um tratamento com a Ana Júlia. E Sim, nós fomos mais foi assim, 2 vezes. pela fé, né? Pela fé. E ele estava aonde nessa história hoje? Na primeira vez que nós fomos viajar, no primeiro ano da separação, que nós fomos viajar, ele não ligou, nem um pouquinho, nem um pouquinho. Eu viajei com meu coração partido, um sorriso até aqui, para todo mundo. Mas meu coração estava demais ferido, doído, né? E ele não ligou nem um pouquinho. Aí já quando foi na segunda vez que eu viajei para ela fazer a cirurgia, foi no início desse ano, para fevereiro, aí foi totalmente diferente. Nossa, muito, um homem já muito amoroso, com muita saudade da gente, muito, ele fazia, todo dia ele mandava mensagem, mas fazia 2 vezes por semana ele fazia chamada de vídeo para ver a gente, para ver ela. Quando ele via ela, pastora, nossa, ele via assim, ele começava a lagrimar e dizia, papai tá com muita saudade de você, minha filha, papai tá com... Quando é que vocês vêm? Quando é que vocês vêm? Aí ele ficava o tempo todo assim. Aí, aí já, porque nesse meio tempo, eu já estava com joelho no chão. Meu joelho tá preto, pastor, preto, de tanto estar com o joelho no chão e cara no pó. Joelho no chão, cara no pó. É Eu uma orei muito, batalha, né, irmã, sim, com as trevas, né? sim, Batalha foi mesmo. heróis. Que não tem Olha, razão pastor, para o eu não me, se fechar contra o outro, né? O que não fez nada. No caso, os filhos, que muitos deles largam a mão dos filhos e terceiriza a raiva, né? Diz assim, ah, sim, não, eu tenho raiva dela pelo que ela me uhum. fez. Mas Então, e ele os nem filhos? liga, tô nem aí. Não tem justificativa, né? Mas Não, afasta do mesmo jeito. é. E, e, e nesse, quero que eu ia falar? Nesse meio Que tempo, você estava em oração, na batalha, lutando, orando. sim, isso mesmo.
Aí eu vim me posicionar mesmo, de verdade, foi esse ano. Foi esse ano. De dezembro, de novembro para dezembro, foi nesse ano mesmo que eu vim me posicionar mesmo, que eu fiquei afastada, né? Que aqui em casa, quando a gente está na nossa casa, a gente tem compromisso aqui, fazer isso, fazer aquilo, e viajando não, né? Eu estava mais ligada para ela, para a Ana Júlia, e eu foquei, quando tinha um tempinho, eu vou orar. Eu orava, eu acho que era de 3 em 3 horas. Eu começava a orar, joelho no chão, orava de 3 em 3 horas. Orava cerca de espinho direto, orava meio-dia, um horário muito bom também, colocava muito o Salmo 91 para orar. E, e era assim, de 3 em 3 horas eu estava lá, joelho no chão, e clamando para que Deus, primeiro, para que Ele viesse me transformar. Senhor, me transforma, eu quero ser uma pessoa nova, eu não quero mais ser aquela pessoa que eu era antes. Eu quero ter minha família de volta, eu quero ter o meu marido de volta, mas primeiro me transforma, mas trata dele lá também, para que ele possa vir um homem novo, um homem diferente, mudado. Eu não quero aquele homem que saiu daqui, não, eu quero um homem totalmente mudado, restaurado. E em maio, no dia do aniversário dele, não, num domingo, dia 29 de maio, ele estava reunido, comemorando o aniversário da minha cunhada, e ele chegou e falou para uma sobrinha dele, conversando: tio, a tia Rose, a Ana Júlia está crescendo, já faz 2 anos, o senhor saiu, ela era pequenininha, ela está grande, porque o senhor não pensa, foi o que ele falou, que ele se arrependeu de ter saído de casa, que ele me amava muito, eu amo muito a Rose, eu nunca deixei de gostar dela, nunca deixei de gostar dela, nunca deixei de amar Ali, ela, eu sempre penso nela. E aí foi que ele disse que a pessoa lá, abençoada, falou que era para ele escolher entre a Ana Júlia ou ela. Aí eu disse assim, gente, como pode isso, pai? Como pode tanta cegueira, né? Satanás usar assim, de pessoa falar, chegar nesse ponto e dizer, escolher, ou é eu, ou é tua filha. E eu orava muito, pastora, para ela, muito, muito, porque ela tem 3 filhos, ela já foi casada também, e as filhas dela são tudo grande, né? As filhas dela são tudo grande, e eu orava muito, muito, eu disse assim, pai, ela tem família, ela tem filhos, então que ela se coloque no meu lugar como mãe. Se fosse ao contrário, pai, eu tenho certeza que essa mulher não ia gostar. E ela tem filha, moça já. E assim, já tinha tanta intimidade com Deus, né? Que eu conversava assim com ele, pai, eu puxava a cadeira, pastor, e dizia assim, pai, como é que pode uma pessoa dessa, como se eu estivesse conversando com alguém, eu conversando com Deus. A gente tem intimidade assim, é tão bom quando a gente tem intimidade com Deus, nossa, tudo muda, e ele vai falando contigo. Ele falou comigo dia 14 de novembro de 2020, eu lembro até hoje, não precisei nem anotar. Eu tenho 3 cadernos, três cadernos eu tenho. Tudo, tudo anotado, tudo piscado. Tenho 3. E eu nem anotei nesse porque eu lembro até hoje. Deus falou comigo no banheiro. Quando eu cheguei de uma formatura da minha irmã se formou e a gente foi comemorar, fomos para a festa, né, que eles fazem. E eu fui no banheiro 6 horas da manhã e eu baixei a cabeça assim. Ele disse assim, filha, ele falou benzinho, eu escutei bem. O teu casamento já está restaurado. Falou assim. Aí eu levantei assim, cabeça, oi? Como assim? Eu estava sonolenta? Como assim, pai? Eu falei assim mesmo, como assim? Seu casamento está restaurado. Pronto, só isso. Aí eu disse, e agora? Eu faço o quê? Como é que eu ajo? Né? Porque aí eu vim me posicionar aí, porque eu fui falando para ele, pai, me ensina a orar, me ensina a falar contigo, me ensina a ter intimidade contigo, me ensina a te conhecer mais, me ensina, pai, eu quero ser, porque eu sou tua filha, eu sou filha amada, eu sou a imagem e semelhança de ti, pai.
Então me ensina, eu quero aprender tudo isso. Aí foi que eu fui me Aí ele vai te mostrando tudinho. A gente vai pro caderno, né? E vai anotando tudinho, tudo que tu vai vendo na palavra, e ele vai falando contigo. Ele vai falando assim de uma tal forma contigo que tu depois fica sem entender, né? Com tanta intimidade que a gente tem com ele, ele vai te mostrando as coisas assim, devagarzinho, e ele é tão delicado, o Espírito Santo é tão delicado, tu vai aprendendo. A gente só não aprende quando a gente não quer e quando a gente não pede, né? Se a gente ficar, cruzar os braços e ficar assim, nada acontece, né? Acho que em tudo, né, pastor, em todas as áreas da nossa vida, não só restauração, porque na verdade é a nossa restauração primeiro, né? Como a senhora sempre falou, né? O cereja do bolo, né? É o ápice, né? Daqui, dando o final, Uhum. porque na verdade é a nossa restauração, que a gente tem que ser restaurada, tem que ser transformada, para depois o nosso casamento ser, né? Como Deus quer, né? Como Deus, porque Ele instituiu a família, né? Foi Deus que instituiu a família, né? Está em Marcos 10, 6, 9, né? Por isso deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois formarão uma só carne. Então foi ele, não é um homem, foi Deus, né, que fez, que instituiu a família. Então por isso que a gente tem que lutar, não tem que desistir, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Muitas vezes eu pensei em desistir, sim. Eu pensei porque era tanta coisa que, Você pensou que em Deus ia... desistir porque você achou que ele estava vivendo bem com a outra pessoa? Sim, porque a gente não tem fé, porque a gente não acredita em Deus. É isso, é simples. Eu vou desistir porque Deus não vai fazer, porque o outro lá tá bem, tá de boa. Ah, eles estão felizes, não vai mais ter mais jeito. A nossa boca, nós não devia falar isso, né? A gente fala o que não sabe, né? A gente tem que ter sabedoria até para falar com Deus, até sabedoria, porque se a gente falar uma coisinha, ou que a gente vê, tu desiste mesmo. E eu deixei de ver tudo. Eu apaguei ele da minha agenda, apaguei todos os meus cunhados, minhas cunhadas, todo mundo que tinha contato com ele, eu paguei. Zerei, todo mundo. Não tinha contato com ninguém. Era bom, era ruim, mas ao mesmo tempo era muito bom. Sabe por quê? Porque te traz uma paz tão grande, tão bom, tu nem imagina, tão bom. Agora, se tu tem contato com cunhado, com sogra, com sogro, aí não dá certo. Não dá, pastora. Pelo menos eu falo comigo, né? Por mim que aconteceu, né? Foi a melhor coisa que aconteceu, né? No seu Porque deserto foi algo que te ajudou, né? Que somou para ter esse distanciamento. É porque às foi. vezes assim, as muitas falas, né, são as muitas palavras, né, irmã? E aí fica aquele turbilhão de coisas no seu ouvido e vai Uhum, te desvirtuando do caminho. É muita seta lançada e é, vai te desencorajando, sim, a maior parte vai te anulando, né? Vai te vai. anulando no meio deles mesmo. Assim, o contato, o convívio vai te isolando, vai te isolando. E, na verdade, você está buscando aquela reconciliação, juntar tudo, mas não está funcionando porque você está ouvindo muitas vozes. É, Isso foi assim, parando, parando. Irmãos, é uma coisa muito séria isso. E eu deixo aqui o conselho: se você tem alguém assim, olha, bloqueia a tua mente dessas palavras sim. negativas, bloqueia a tua Uhum, mente dessas informações pesadas demais, que o teu fardo já está pesado, não precisa de mais coisa para colocar, né? Então é, bloqueia, se afasta, sabe? Não seja indelicado, não seja mal educado, mas você tem isso a seu favor.
né, irmã? É, com certeza, e muito, muito, a gente tem muito a nosso favor, porque, como eu disse, a gente tem paz, uma paz tão grande, que, que se tu tiver contato com eles, não vai dar certo, porque eles vão falar um monte de coisa, eles vão dizer, o meu irmão, ou o teu marido tá assim, 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 aí tu não vai gostar, tu vai desistir, vai querer desistir, vai dizer que não dá certo, né? Então a gente tem mesmo que bloquear e ficar em silêncio. Bloquear mesmo, ficar só ali, mergulhar só na palavra do Senhor, na verdade. A verdade é a palavra de Deus. É Ele E, que traz a nossa vida. Rose, você recebeu do Senhor a mensagem de que você estaria com seu marido no Dia dos Pais? Me conta essa história aí direitinho. Sim, Como foi essa sim. volta? Então, como ele já estava se aproximando, né, desde maio, que ele começou a se aproximar, ele começava a ficar aqui, ele pedia para dormir, ele perguntava, eu posso dormir aí? Porque como ele trabalhava aqui na cidade, né, aqui na minha cidade, na nossa cidade, ia ficar mais perto do que ele ir para lá, para outro estado, ficar mais longe, mas ele ia. Aí eu disse, tá, pode. Mas sempre eu pedia direcionamento para Deus, Senhor, que seja feita a tua vontade. Se for para o Livaldo vir, ele vai ficar. Se não, ele vai. Aí Deus foi dando direcionamento, foi apontando, e, e foi acontecendo. Aí foi se aproximando, até, até maio, junho, julho, agosto, estamos em setembro, né? Foi desde maio, sim. E começou mesmo. Aí Deus vai te falando, ele vai te mostrando, ele vai te dando sinais também, né? Aí a gente tem que ter compreensão, né, daquilo que tem, ó, durante todo esse processo a gente tem que, ó, né, Isso, que você é nova criatura, né? silenciar, Você fez novo, né, irmã? Não é mais silenciar. aquela mulher que falava demais, né, irmã? E vai se segurando ali. Eu sou Não, moldada agora, né? Eu tô diferente. se a gente falar, se a gente abrir, enquanto ele estava aqui, se eu, mas teve vezes que quando ele ficava aqui, pastor, que ele ficava, ó, no celular, aí com a minha boca, eu dizia assim, Livaldo, dá mais atenção para Ana Júlia, vai lá. Teve vezes que eu tive que puxar a orelha dele, sabe? É. Depois eu me arrependia. Aí eu lembrava de quem? De alguma certa pessoa que está aqui na minha frente. De silêncio. Eu lembrava de algumas lives que eu assistia da senhora, né? E que a gente silenciar. Não é à toa, pastora, que eu tenho um grupo, que o nome do meu grupo é Silêncio de Maria. Lá em Lucas 2,19, que diz, né? Maria guardava tudo no seu coração. Então, eu fui aprendendo, fui começar aprendendo que a gente tem que silenciar mesmo. E depois, quando eu falava, eu me arrependia. Aí depois eu disse, Senhor, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Meu Deus do céu. Eu disse, não, serve para uma alerta para ele também. Né? Se eu fiz, me perdoa. Tudo, tudo que eu ia falar, eu ia pro joelho no chão. Senhor, o que foi que eu fiz? Me perdoa. Me mostra onde foi que eu errei. Me mostra que eu quero me consertar. Me diga o que, que eu devo falar. O que, que eu devo falar? Me ensina a falar. Eu pedia para que Deus me ensinasse a falar quando ele estivesse aqui. E eu fui fazendo as coisas que ele começava a gostar de comer. Tudo que eu fazia, tudo, era um café, uma água. Hoje estava à mesa, eu vinha orar. Eu orava em Sim, tudo, na apresentar o cama, Senhor, né, irmã? tudo eu orava, tudo, até aqui na cadeira, quando ele vinha, eu já orava antes dele chegar, antes dele entrar, eu empunhava a minha mão e dizia assim, Satanás, tu fica lá fora, meu marido pode entrar. A senhora acredita que quando o Livaldo voltou para casa, a minha visão, Satanás, assim, os anjos do Senhor segurando Satanás querendo entrar na minha casa, e ele gritando assim,
eu quero entrar, gritando, sabe? E na minha visão, eu disse assim, não, Satanás fica lá fora, porque a minha casa, ela está coberta do sangue de Jesus. Quando eu Aleluia. oro, e quando eu oro, até hoje eu digo, Senhor, cobre a minha casa com teu sangue, o portão, a porta, a janela, a cama, cobre a casa, o piso, aonde a gente pisa, Senhor, cobre com teu sangue, o sentar, a caneta, a tua Bíblia, Senhor, eu quero que a minha casa seja coberta com teu sangue, encharcada com teu sangue, Senhor, para que nenhum mal venha sobre nós, venha sobre a minha família. Não, claro que não é assim perfeito, né? Mas a gente tem que estar o quê? O tempo todo em oração, fechando mesmo as brechas, porque senão, Satanás, porque ele não fica feliz, não fica feliz nem um pouquinho, né? Mais uma família foi restaurada, mais uma família restituída, mais uma família que entrou amor. Eu aceitei, eu decidi, eu quero amor para o meu casamento. Que Deus derrame o amor dele em mim e no meu marido, sobre mim. E hoje, ele diz que ele me ama, um homem que disse que saiu daqui, raivoso, bravo, com ódio de mim, dizendo que não me amava, que não queria, que não ia voltar mais. Ele disse que não ia voltar mais. Eu não volto mais, eu não quero mais. Ele falou assim, eu não quero mais, eu não te amo mais, Lúcia. E hoje está aqui na minha casa, está aqui, É para honra e porque glória o do homem não Senhor. se governa, irmã. A vontade é do Pai, a vontade é dele. A vontade é do Sabe, Senhor. sabe aquele provérbios 16, 21? Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Eu orava muito em cima desse provérbio. Não, 21. Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Eu orava muito também em cima dessa outra palavra. O homem pode fazer os seus planos, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Orava, orava assim, tudo que está aqui, grifado aqui, eu orava em cima da palavra. Eu fiz uma campanha entre eu e minhas irmãs, lá do nosso grupo, do Salmo 70, 7 dias, com jejum e oração. O Elivaldo voltou. Claro que não foi, né? Já estava já, mas o Salmo 70 foi que nos ajudou. Aí depois eu fiz de novo, só eu Viu fiz assim, mais eu quero ainda. fazer sozinho. Eu quero fazer sozinho esse Salmo 70. E eu fiz todo dia de manhã durante 7 dias, porque aí ele decidiu, ele disse assim, pode falar para sua mãe lá, aí foi que ele anunciou também para todo mundo lá. Ele já estava aqui para a mamãe, para meus irmãos, que a gente vai voltar. A gente já está junto. Eu só quero que você tenha, antes disso ele dizia, quero que você tenha paciência, quero que você tenha paciência e confie. Aí eu disse assim, Senhor, Rose, eu quero confiar no meu marido, porque o meu marido, ele não era aquele homem sacana, de ficar saindo, de Mentiroso, ir para né, irmã? lugar, não. Não, ele não era. O Livaldo começou a ficar assim, por quê? Por causa das minhas atitudes. Aí ele começou a sair, começou a dizer que ia caminhar, jogar bola, dizer que ia para o campeonato. Então, por causa das minhas atitudes, ele começou, mas ele não era. E depois que ele viu a minha mudança, depois que ele disse assim, Rosa, eu notei muito a sua mudança, que você realmente mudou. E, e foi acontecendo. Aí tudo que eu ia para a palavra, tudo que eu pegava, tudo, eu orava em cima delas. Eu orava em cima do vale dos ossos secos, eu profetizava, eu fechava meus olhos, eu dizia, Senhor, traga o Olivaldo, segurando nas suas mãos, Jesus. Eu profetizava e eu visualizava, pastor, eu visualizava ele com a roupa e tudo, ele segurando na mão de Jesus. Eu profetizo meu marido caminhando na minha direção. O meu marido é um homem restaurado, o meu marido é um homem transformado. Ele é um homem segundo o coração de Deus. Eu profetizo, e ele é.
Eu, eu fechava meus olhos e eu começava a profetizar. E eu escrevi também, eu escrevi nesse papelzinho aqui, todas as qualidades dele, tudo, todas as qualidades dele. Oi, irmã, que bonitinho, gente. Todas as qualidades dele. Olha, Que meu Deus transformasse gente, ele. mas isso é bênção de Deus. A minha pastora fala o seguinte: mulheres, enalteça as qualidades do marido de vocês. Pare de estar falando só de defeito. Uhum, É sim, bonitinho que você fez hoje. eu aprendi isso. E olha, foi dia 9, não sei se dá para ver, dia 9/8/2021. Eu Uhum. escrevi as qualidades dele. 29/8 de agosto de ano passado. Tá aqui, ó. Tá quase rasgando. E a nossa foto também, que eu orava em cima, tá toda rasgada. De tanto orar em cima também, que eu orava em cima dele. Como? Uhum. Não, foi só o microfone que abriu, pode falar. Ah, tá. E, Mas é isso mesmo. e eu coloquei todas as qualidades dele aqui, todo. Que ele Olha, irmã, voltasse tem a ser como, como... gente. Você está lutando por uma pessoa, você começa a orar nas qualidades, sabe? E orar por aquela vida, por aquela alma, para que o Senhor alcance, para que haja, do jeito Ele que você está sendo resgate. transformado, o Senhor transformar aquela vida também, do jeito que o Senhor abriu seus olhos para muitas coisas, palavras, atitudes, né? Que É, aconteça mesmo com ele. Não é você que vai fazer, mas é o Espírito Santo que vai é o fazer. Espírito Santo. É o Espírito E Santo. como a E irmã olha, Rose pastor, fazia, né? Porque fé é acreditar naquilo que você não vê, não vê. Não não vê vê, isso. né? E Mas tudo, com a tua tudo. fé, Tudo eu orava, você tudo eu precisava. orava, tudo eu orava, tudo eu oro. Tudo, a chave disso tudo é a oração. A chave disso tudo é a oração. Quando a gente se posiciona verdadeiramente, confia verdadeiramente, porque a gente tem que confiar. Ele pede muito. Deus pede muito para a gente confiar nele. Está aqui, aqui, né? Está aqui na palavra dele. Confia em mim, confia, confia, minha filha. Ele fala, minha filha, meus filhinhos, minha filha. Então, a gente tem que sentir amada, porque nós somos filha dele, né? Deus não. Ele quer a família, Deus, né? Foi Deus que instituiu a família e ele não vai te deixar. Se ele te colocou aquele homem na tua vida, ele vai sim, mas basta você se posicionar, você ser a intercessora do seu marido, dos seus filhos, orar pela tua casa, pela tua família. Porque não adianta a gente orar, 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 orar e tá com o coração duro, não perdoar, ficar magoada, né? Ficar lembrando, né? A gente tem que fazer de tudo todos os dias, não ficar lembrando daquilo que aconteceu, não, não quero mais, eu não quero mais saber, aquilo já foi lá atrás, né? Que sejamos novos, que nós tenhamos pensamentos novos lá na frente, como Cristo, não como, né? Aquela coisa feia, né, que a gente vivia. Essa transformação e pedir para que o Senhor mantenha essa transformação. A palavra do Senhor diz que o casamento, ele tem um terceiro que está bem no centro, e é Deus. É E Deus. Deus estando no centro, a paz. Então, no momento que a paz ela se ausentou da casa, o casamento É, começou a sofrer, começou a ter ranhuras. E se você começa a ter de novo um contato, e se há ainda cutucadas, né? Fica cutucando, cutuca uma história aqui, cutuca uma história dali, você continua arranhando a aliança. Você sim, está arranhando, você está afastando, sabe? Você está trazendo a lembrança de um tempo que não tinha paz e trazendo isso de volta, a falta dessa paz. Deus diz assim, olha, não fica tocando no assunto, não fica uhum, relembrando, né? Mulher gosta de relembrar, mas não fica relembrando, não fica vivendo isso, porque você tá com a ferida e você está com ela sangrando e você está uhum. cutucando a ferida que está sangrando.
E vai abrir Dói a ferida, mais. E a ferida abre mais. A palavra do né? Senhor diz assim: não se põe remendo de tecido novo em Novo. vestido velho. Assim também como não se põe odres novos, né? Em odres velhos. Mãos, se é o novo que está chegando, que você seja também parte desse novo, porque sua mente vai ter que mudar uma hora. A senhora está demorando, então tem alguma coisa antiga ainda É aí, isso, né? Tem alguma isso, coisa antiga aí, isso. insistentemente se mantendo viva. Uhum. Está deixando vivo? Quem é que está dando vida para isso que já deveria ter ido morto lá no Lago do Esquecimento? Alguém está deixando vivo. E tem casos, viu, irmão Rose, que é o cônjuge que saiu, que liga, que fica lembrando situações. Então, ele ainda está opresso, ele não está com a mente renovada. Aí cabe a você que já está no processo saber lidar com isso. Isso. Saber ter jogo de cintura, não levar em consideração aquelas palavras, sabe? Porque eles continuam falando coisas que estão ofendendo, mas com sabedoria você vai driblando. Eu tenho certeza que a Rosa viveu isso, que a Adriana vive isso, que a Thaís, que a Claudisleia. Nossa, a Claudisleia, então, gente. Mas tem que ter sabedoria, minhas irmãs. Sabedoria para poder, ó, ir deslizando aqui, ó, e não deixar isso roubar a sua paz. Porque se você não tiver paz, você se cansa no deserto, você se cansa na esperança, você não tem força para se manter mais de pé, você não quer mais seguir, você não quer mais lutar por esse casamento, porque as palavras vai fazer você ficar triste mesmo, né, irmão? Vai lhe bloqueando, né, Rose? Vai tirando o Sim, ânimo, vai vai. acabando com Vai. as forças. Vai te desanimando, vai, com certeza. Te deixa triste, não vai querer mesmo, né? Como é que tu vai querer uma coisa nova, né? Se tu tá triste? Uhum. Ele passou mais de 2 anos, mas aí um dia o Senhor mandou a resposta no tempo certo, Tempo da certo. perseverança, né? Isso. Muito. Perseverança, paciência, Ou, perseverança, paciência, olha, não é, pastora, não é, eu não sou merecedora, nem a minha filha também é merecedora. Não é, não é. É nós que temos que nos posicionar e dizer que sim, eu quero lutar pela minha família, eu vou me posicionar corretamente, eu vou seguir os caminhos do Senhor, né? E lutar, porque se a gente ficar dessa forma mesmo, como a senhora falou, não vai. Porque se a gente dizer, se a gente falar todo dia, ai, eu tô cansada, ai, eu não aguento mais, ah, porque meu marido fez isso, ah, meu marido aquilo, ah, porque ele tá ali, porque. Não vai dar certo, não vai. Aí vai só alongando, alongando, vai passando o ano, vai passando o ano, vai passando o ano, vai passando o ano. Enquanto a gente ficar murmurando, murmurando, murmurando no deserto, o tempo passa. O tempo passa. A murmuração é horrível. É horrível. Se a a gente ficar, murmuração vai prolongando, né, irmão? vai prolongando. Prolonga mais. Olha, pastor, enquanto eu murmurava, eu reclamava muito, porque eu dizia. Eu, quando eu via, quando eu sabia de alguma coisa, né? Eu reclamava, eu murmurava, eu dizia, enquanto ele tá de boa, ele tá bem, a Ana Júlia, sim, isso aqui. Eu ainda tava aquela raiva, né? Depois que tu aprende a não murmurar mais, depois que tu conhece Deus, pronto, tudo muda. Tudo muda. Aí tu para de murmurar. Tu tem que ter pulso firme para não murmurar. Tem que aguentar para não murmurar, fazer de tudo e agradecer. Tá ruim, agradeça. Eu chorando, eu chorando, eu chorando, eu estava agradecendo, eu chorando, estava doendo, doendo muito. Eu estava agradecendo, porque eu dizia, porque eu ia lá na palavra, porque o Senhor disse aqui, para mim,
na tua palavra, que aquilo vai passar, que essa dor vai passar. Então, eu acredito no que está escrito aqui. Então, eu confiei no meu Pai, eu confiei no Deus, aquele que é todo-poderoso, aquele que criou o mundo, que fez o céu e a terra, que criou nós para estar aqui, para ser mais semelhança dele. E ele mandou Jesus Cristo para nos ensinar, né, a ser como ele, a ser manso e humilde. Jesus não era assim. Jesus ia ser como tu eras assim na tua casa? Não, não é. Então, a gente tem que aprender. Jesus apanhou, foi cuspido na cara. Jesus passou um pouco de 3 horas, né, naquele sofrimento, até a morte lá no Calvário. Mas ele não reclamou nem um momento, Jesus. Nem um momento. Ele foi cuspido, ele foi batido, foi chutado, foi insultado, mas ele estava ali, assim. Caía, mas ele levantava. O anjo do Senhor vinha para sempre para ajudar ele. Ou foi o Sirineu que ajudou ele, ou a, a Maria que enxugava os rostos dele com sangue, né? Para ele não desistir. Quando ele olhava as pessoas, né? Ele não desistia, não. Eu vou cumprir a promessa do meu Pai. Porque Deus vai fazer. Eu vou passar por todo esse sofrimento, mas Deus vai cumprir com a promessa dele. Ele vai nascer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. E ele cumpriu. Deus cumpriu. Deus foi fiel. Então, Deus quer que a gente também confie nele, confie na palavra dele. Porque Deus não é que nem homem, não é homem para mentir. Ele não é Deus de confusão, né? Toda a bagunça, a confusão que está na cabeça de vocês. Não, tira, Senhor, não quero nenhuma confusão, nenhuma bagunça, porque o Senhor não é Deus de confusão. Coloca ordem na minha mente, coloca, Senhor, ordem. Eu quero ter o pensamento como o teu. Se fosse Jesus, como que seria tudo isso? Jesus era correto, era certo, então eu quero que a minha mente seja uma mente como de Jesus. Eu quero olhar como ele, olhar com os olhos espirituais, não com os olhos humanos. Senão, né, a gente não vai mesmo, não vai progredir. Vai só ficar mesmo o tempo todo naquilo, não vai progredir. Amém? Amém, irmã. Amém. Olha, eu lhe tenho, assim, um carinho enorme pela sua luta, pela sua batalha, Rose. Um exemplo mesmo, viu, mulherada que está aqui na live? Um exemplo, porque, Rose, eu faço atendimento diário, no mínimo, de 6 pessoas. Por dia, eu falo no mínimo em atendimento, no mínimo com 6. No mínimo com 6. Eu já cheguei em um dia a fazer. Tem hora que eu estou aqui em casa, eu estou falando com 4 pessoas ao mesmo tempo, pelo WhatsApp. E cada uma, claro, tem uma estrutura diferente da outra. E, às vezes, as queixas não justificam, gente, a murmuração. Uhum. Às vezes, a situação, sabe, a observação que está fazendo, gente, não justifica. Uhum. E, de repente, você se pega com uma pessoa que viveu um deserto nas condições que a Rose passou. Que de repúdio todos têm. Sim. Mas o detalhe aí é a Ana Júlia, que ela já anulava a vida dela, já Uhum. anula, em função da filha, Uhum. que não pode deixar com qualquer pessoa, Não. que tem que ter uma atenção redobrada. Aí, repudiado com a filha especial, não pode trabalhar, Uhum. sem condições financeiras, e falando aqui para nós, dando lição de vida aqui para a gente, dizendo que eu confiei,
eu confio no Senhor, nesse Deus maravilhoso, mesmo em meio a toda a tribulação que aconteceu na vida dela, todas as situações que aconteceram, que a gente, algumas irmãs acompanhou de perto nas lives, tem até aquela live né, que eu até mandei para você depois, para você relembrar as situações que ela vinha vivendo, e você escutar hoje ela falando assim, e falando o quanto que ela foi firme, forte, guerreava, eu quero que você ponha a mãozinha na sua cabecinha, onde você está agora, e pergunte assim, será que eu tenho tanta coisa assim para murmurar para Deus, para reclamar para Deus? Pastora, Será que só um minutinho, realmente eu só um tenho? minutinho, só um minutinho, pastora. Hoje, numa das nossas orações de 1 hora, né, com minhas irmãs, uma senhora entrou e disse assim, meu neto não para, meu neto não sei o quê, eu disse assim, eu interrompi ela, disse assim, Marilza, não fala isso. Agradeça porque ele anda, agradeça porque ele fala, agradeça, gente, isso me machuca tanto quando a mãe diz, meu filho não para, meu filho isso aqui, meu filho isso aqui, gente, não é bom de ver teu filho andando, ver correndo, não é? Então, paro de reclamar, paro de murmurar, porque teu filho corre, teu filho corre, teu filho não para. Porque eu tô cansada, essas mães digam assim, chega, eu tô cansada, porque meu filho não para, porque, meu Deus do céu, É como é isso que aí, pode, sabe? é isso aí, Cruz. Ela mudou o tom dela, disse assim, Rose, me perdoa, me desculpa, eu não falo mais isso. Eu disse assim, eu não falei para te machucar, é só um alerta para você falar para o seu vizinho, falar para o seu alguém de perto, dizer, deixa correr, deixa cair, caiu lá, limpa lá o machucado, pronto, já está correndo de novo. E a minha filha não Porque é o pode. sonho de uns, né, para outros passa a ser, E gente, não hoje, murmurar de pastor, Deus, eu né? faço de tudo para minha filha andar. Eu digo, eu vou fazer de tudo que eu quero ver a minha filha andar. Se Jesus fez aqui na palavra dele, ele curou aquele paralítico, curou, reviveu a filha de Jairo. Por que ele não pode fazer na minha filha? Por que hoje ele não pode fazer na minha filha? Pode, pode fazer. Aos olhos humanos é impossível de ver a Ana Júlia andar. Mas eu creio. Eu digo assim, eu quero ver a última coisa na minha vida, enquanto eu estiver com os olhos abertos, de ver a minha filha andando. Eu vou ver. Eu não sei quando, mas Deus sabe. Só Ele que sabe. Então, como a senhora falou, que a gente coloque a mão na cabeça e diga o que, que, que tanta murmuração que a gente faz, tanto da vida, e fica reclamando de tudo, de tudo. Tem situação muito, muito, muito mais pior que a minha, que a sua, que a da Ana Júlia. Tem uns abrigos aqui na minha cidade, pastora, chega a dar dó de ver que os pais abandonaram, tanto o pai como a mãe, e tu vê aquelas crianças ali, toda definhando, toda atrofiada, e não tem ninguém, não tem ninguém. Então, que nós possamos pensar 1000 vezes antes de reclamar, antes de abrir a boca para reclamar o que, seja lá o que for, porque Deus dá o que nós merecemos, o que nós sustentamos. Ele dá de comer para os passarinhos, quanto mais nós que somos filhos dele, ele não vai dar, né? Que nós possamos aprender hoje, nessa noite, que vocês levem para vocês esse aprendizado, para a vida de vocês, né? Que nós possamos ter consciência de tudo isso. Antes de dormir, vocês botem a mão na cabeça e digam, Senhor, o que está acontecendo para essa restauração? A minha restauração ainda não acontecer, a minha restauração ainda não acontecer.
O que está de errado em mim? O que foi que aconteceu? O que está acontecendo? Para que tudo isso? Não o porquê, mas para que tudo isso, Pai? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor, como uma tia minha falou, Rose, Deus quer de ti. Ele quer de ti. Depois ele mostra, ele fala para ti o que ele quer de ti. Ele fala. Amém? Amém. Vou colocar Amém. para Vamos a gente orar, volta irmãos. em outro momento. Vamos Vamos orar, colocar para carregar. agradecendo ao Senhor, agradecer as suas maravilhas, tudo que o Senhor tem feito para nós. Eu vou ler aqui um salmo que eu orava muito no meu deserto. É o Salmo 40, versículo 1. Esperei confiante pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Pai, nesta hora, Senhor, apresentamos a nossa oração a Ti. Somente Tu, Senhor, tem o poder para reverter o quadro, para mudar, Senhor. Mudar as circunstâncias, Pai amado. Mudar a mente, mudar os corações endurecidos, Pai, os corações de Faraó. Eu sei, Senhor, que, como diz no teu salmo, Tu inclinas, Senhor, teu ouvido para ouvir a nossa oração nessa hora. Essa oração de socorro por cada família que aqui está representada, Pai. Por cada filho, Senhor, que foi abandonado, negligenciado. Deus, cuida desses corações, Senhor, dessas famílias, Pai, dessas casas, Pai amado. Essas casas onde o vendaval passou, Senhor. Está tudo fora do lugar, papai. Nós te chamamos à existência, Espírito Santo. Entra na casa de cada um que aqui está. Entra na casa, Senhor, de todos do canal, Pai amado, nessa hora. De todas as famílias, meu Deus, necessitando da tua presença, do teu auxílio. Pela presença do teu Santo Espírito, vai acalmando a tempestade. Vai acalmando, Senhor, o balançar desse barco. Vai acalmando, Santo Deus. Vai dando estratégia diferente. Oh, Deus amado, vai calando a nossa boca murmuradora, meu Pai amado. Porque tu tens nos sustentado, Senhor, do amanhecer ao anoitecer, tu tens cuidado de cada um. Tu não tem deixado, Senhor, faltar. O Senhor tem dado o escape na hora certa. O Senhor tem se mostrado, Senhor, para nós através de oração. O Senhor tem se mostrado para nós, Pai amado, através de testemunho, meu Deus. Então abre, Senhor, os nossos olhos mais uma vez. O que tem que ser consertado, papai, conserta. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor, e seja breve, Pai. Vem, conserta o que tem que ser consertado. Remonta, Pai querido, as estruturas, as colunas desta casa. Arruma o telhado, Pai amado. Dá força, Senhor, àqueles que estão ainda, Pai, enfraquecidos, da pancadaria, da luta, da tempestade. Dá ânimo novo, Senhor. Alegra, meu Deus, o coração. Alegra o coração, Pai. E fortalece cada um que aqui está. Fortalece cada família aqui representada. Em nome do teu filho Jesus. Dá ânimo diferente para Adriana, Senhor. Dá um ânimo diferente para ela, Pai. Dá um ânimo de vida, Senhor, diferente. Dá um ânimo diferente, Senhor, para Diana, para Cristina. Oh, Pai querido e amado, só Tu tem poder para recuperar, Senhor, aquilo que foi perdido. A Tua palavra diz, Senhor, como bem lembrado pela minha irmã, a glória da segunda casa. Oh, Pai amado,
Mas dentro Amém. dessa segunda casa, Senhor, que fique, Pai, a presença do teu amor. O teu amor que é bondoso, o teu amor que é alegre, o teu amor que traz paz, o teu amor que tudo sofre, o teu amor que tudo suporta. É nessa segunda casa, Senhor, que nós chamamos agora a presença desse amor. E esse amor é Deus, porque Deus é amor. E nós te chamamos, Deus amado, para fazer parte dessa construção, desses alicerces, mais uma vez, desses alicerces na vida da Cláudia, na casa dela, desses alicerces do Eduardo. Nós chamamos Deus maravilhoso, que um momento ele se ausentou da nossa aliança, mas que agora nós entendemos, Senhor, que ela não segue se tu não estiver no centro. É verdade. E nós te chamamos. Entra mais uma vez. Se coloca no centro, meu Deus, da nossa vida. Toma o governo da nossa vida. Toma o governo da nossa casa. Toma o governo das nossas finanças. Toma o governo dos nossos filhos. Toma o governo da nossa fala, do nosso pensamento, do nosso olhar. A tua palavra diz, Senhor, que nós devemos nos desviar do mal. Então, Senhor, que nós tenhamos essa sabedoria, nos desviar das discussões, nos desviar das setas, nos desviar dos momentos, Senhor, que Satanás tem armado para ter contenda. Nesta hora, meu Deus, essa é a oração que eu te faço, como intercessora de todo o teu povo que aqui está. Que eu sei que esse povo que está sofrendo pela família é muito maior, Senhor. Mas eu creio que por fé, Senhor, nós iremos nos levantar como um exército nessa batalha, em nome do teu filho Jesus. Que o sangue do Cordeiro, o único digno de abrir o livro da vida, esteja nos umbrais das portas da nossa casa. E mal nenhum alcançará a nossa tenda. Mal nenhum alcançará a nossa tenda. Em nome do teu filho Jesus. Amém, amém e amém. Se você concorda com essa oração, aonde você está, dê um amém ao Senhor. Glorifique o nome dele. Glorifique o nome do Senhor Jesus na sua vida. Tudo é para a honra e a glória dele. A tua honra, a tua glória, a tua majestade. O teu nome ser agradecido. O teu nome ser exaltado. O teu nome ser, Pai amado, nossa casa. Elevo a minha voz a ti, então somente a ti. Eleva a tua voz somente a ele que é digno. Somente a ele é digno. Glória a Deus. A ele que é digno. Somente a ele que é digno. O teu testemunho é para dizer quem é Deus na tua vida. Se o testemunho estiver demorando, é porque Deus ainda não chegou como deveria chegar. Amém. Amém? Amém. Amém, amém, amém. 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 Essa live, Graças a Deus. eu Amém. chorei mais do que eu que falei. Amém. Obrigada, pastora. Rose, muito Deixa eu ir lá. obrigada. Vai com Deus. Rose, ela tem um compromisso. Tá Amém, bom, pastora. Obrigada pode ir também. em paz. Seu testemunho é Deus A gente muito vai se lindo. falando, pastor. Beijo. Fiquem na Beijo. paz, todos vocês, meus irmãos.